Eu já fui em muitos podcasts, né? E sim, dá pra ver que alguns, você vê que tem um preparo maior, que a pessoa consegue extrair coisas bem novas. Você fala, pô, já fui um monte. E o cara consegue trazer coisa nova. Um que me vem à cabeça aqui, que foi um pouco mais recente, foi o Quality Cast. Como? Eu fui nele esses dias, cara. Fui convidado dele. O que você achou? Achei muito legal. Absurdo, né? O jeito que ele vai levando a entrevista e ele conseguiu tirar informações minhas que eu nunca tinha falado em lugar nenhum. Isso. Ele assim, pra mim foi extremamente surpreendente. Até pra quem... Foi um podcast que não deu muita visualização, porque o canal dele tá começando, né? Mas pra quem quiser olhar, Quality Cast, tem o do Pacho, tem o meu. Cara, ele é muito bom, assim, de perguntas, cara. Sabe, ele traz umas coisas novas. Sim. E umas coisas, assim, legais, assim, de você falar, pô, eu tenho palavra pra isso também e tal. Então, foi bem bacana, assim. E o de vocês eu vejo isso também, né? Eu assisti alguns episódios já de vocês. Sim. Inclusive, de vez em quando você me manda um abraço, obrigado, né? Obrigado. O do Rodolfo Pérez, por exemplo, ficou muito bom. Assim, Rodolfo, assim, todos top, mas acho que o Rodolfo e o Kaminski aqui foi foda. Kaminski, sim. Foi uma aula, assim. Twin, pra começar, regra básica, qual a sua formação? Eu sou formado em educação física, acho que não é novidade pra ninguém, mas eu também sou formado em pedagogia, né? Na verdade, eu comecei a formação de pedagogia, porque eu queria ser professor, sempre quis ser. Quando eu tinha uns 10, 12 anos mais ou menos assim, eu ensinava tipo, meus vizinhos, sabe? Coisa de computador. Eu dava aula para uns amigos de escola, assim, sabe? Tipo, eles não conseguem entender. Eu gostava muito de matemática, eu gosto até hoje, na verdade. Tô enferrujado, mas eu gosto. Não consegue entender matemática. Eu explicava, e todo mundo falava assim: nossa, você explica muito fácil, você tem uma facilidade. Assim, meu pai me elogiava bastante e tudo. E a minha família é de professores. Aí eu falei: não, eu quero ser professor, né? Aí eu fui fazer pedagogia. Fazendo pedagogia, tinha academia de graça na faculdade. Aí que eu comecei a treinar. Porque eu não tinha condição. Que ano que era isso? Isso era 2007, 2008 ali. Eu nunca fui pobre, assim. Pobre, né? Mas sempre fui classe média baixa. Então, não tinha muito... Por exemplo, a minha faculdade de pedagogia era R$400. O meu salário era 500. E meu pai não tinha como me ajudar. Então, eu não tinha dinheiro pra academia, nem pra nada. E aí, quando eu tive a academia de graça lá, aí eu comecei a fazer. E aí eu tomei gosto, né? E aí, no primeiro ano, eu quis largar a pedagogia pra fazer educação física. Porque foi o que eu curti. Mas aí o meu pai veio e falou assim: olha, eu acho que você tá muito empolgado com esse negócio aí de academia, isso é uma fase, vai passar, isso aqui. Eu falei: não, pai, mas eu acho que eu gosto, tudo. Ele falou: se você gosta tanto, prova pra mim. Termina a pedagogia e faz educação física. Eu falei: tá bom. Aí foi o que eu fiz. Mas, logicamente, eu fiz isso na inocência, assim, né? Eu não tinha esse espírito combativo de chegar assim e falar assim: não, o que eu quero é isso aqui, ó, vou parar de fazer. Eu pagava minha faculdade, eu poderia muito bem falar: não quero fazer, né? Sim. Mas eu respeitava muito, assim, ele. E aí eu falei: não, tudo bem, se é isso que tem que fazer. Na minha cabeça não existia outra, sabe, saída, assim. Meu pai falou que eu tenho que fazer primeiro pedagogia e depois educação física, se eu quiser. Então, tudo bem. Então, eu fui lá e fiz. Aí, estudei 8 anos seguidos. Às vezes até penso em voltar a estudar alguma outra coisa. É que depois que você desengaja, assim, pra você voltar... falta tempo, né, velho? O compromisso com o horário que eu acho que é pior. Estudar é legal pra caramba, né? Assistir aula é legal pra caramba. Mas aí, às vezes, já fazer um trabalho já é outra história, né? Aquela exigência do trabalho, você tem que se reunir com alguém e o pessoal não quer e tal. Então, assim, faculdade não é tão simples, mas assistir aula é legal. Mas às vezes me dá vontade de voltar pra dentro da faculdade. O que você faria? Cara, eu já pensei em fazer medicina, mas é totalmente impossível, assim, porque não tem como conciliar, né? Não tem como. Não. Aí você pensa... e aí eu penso assim numa fisioterapia ou numa nutrição. Eu tenho vontade de fazer nutrição, cara. Já ensaiei várias vezes, cheguei a ver faculdade. Isso, eu também já fiz. Mas na hora que você vai ver o tempo, como que eu vou fazer, cara, isso. fica difícil. Eu sou fã de direito. Meu sonho era estudar direito. É mesmo? Igual o Eduardo. Então, coincidentemente o Eduardo foi pra advocacia, se formou, já pegou a OAB. Sim. E porque eu penso assim, né, cara, a gente pode até fazer uma analogia, por exemplo, assim, com a escassez de informação na escola. Eu acho que hoje a escola, ela não te prepara, ela simplesmente te toma um tempo pra depois te jogar no mundo e se vira aí. Que eu acho que a grade em si poderia estar bem melhor, você entendeu? Acho que tiraram, se não me engano, filosofia da grade, né, que é uma coisa complicado. Que praticamente te deixa um cara... sem opinião própria, entendeu? Exatamente. E puxando o gancho para advocacia, cara, se todo mundo entendesse no mínimo 20% das leis, dos seus direitos, cara, nossa senhora, o Brasil não tava isso aí hoje, mas nunca. É bom falar
Porque às vezes o pessoal fala, mas que Eduardo que eles estão falando? O Eduardo, pra quem não sabe, pessoal, né? Eu sou rapper também. Há 20 anos eu canto rap e há 20 anos estou com Facção Central, mas cantei com o Eduardo em si, o Eduardo Tadeu, há 6 anos. Saí ano passado por questão de agenda, né? E o Eduardo, pra mim, é um dos maiores exemplos, cara. Ele estudou até a 5ª série. É considerado um dos maiores letristas, se não o maior letrista do rap nacional, junto com o Brau. E aí depois ele meteu um supletivo. Aí eu falei, cara, usa a tua inteligência pra alguma coisa, que isso é diferenciado. Entrou na advocacia, cara, não pegou uma DP, não pegou um exame, passou. Eu acho que eu já vi quase todos os podcasts do Eduardo. Assim, ele é uma pessoa que eu curto muito. Você tem que me apresentar aí no dia. Eu tô devendo. Tá devendo tu também gosta de rap, cara. Eu gosto mesmo. Você fez eu cantar Racionais, lembra? Cantou Racionais no podcast do Cariano.